Ô, Mel, deixa eu te fazer uma outra pergunta na questão de se a gente hoje não pode tirar as máscaras, quando será que a gente vai conseguir tirar as máscaras? Ah, gente, quando nós tivermos a chamada cobertura vacinal, né? E isso é o ideal. Assim, eu morro de medo na hora, né, que inventarem assim, não mais usar máscara, porque a gente está bem longe disso, né? Sim, Eu com sei que as certeza. pessoas também fazem muito essa comparação com os Estados Unidos, né? Poxa, como é que lá eles já estão tirando a máscara? Eles também ainda não têm a cobertura vacinal adequada, né? Tanto que o pessoal do Reino Unido não aboliu máscara ainda, né? Uh, assim, minha opinião de professora de biossegurança, é muito arriscado fazer isso nesse momento, porque nós temos essas variantes de preocupação, então, espalhadas pelo mundo, né? Os Estados Unidos também têm problemas de controle de fronteira, assim como o Brasil tem. Então, tem essa questão de que daqui a pouco você pode estar introduzindo variantes no país que você tem a população não vacinada, né, que não está protegida. E mesmo as pessoas vacinadas podem desenvolver sintomas, né, ou enfim, a gente tem casos aí até de gravidade mesmo de pessoas vacinadas, porque a vacina também funciona um pouquinho diferente dependendo do tipo de vacina, né. Um outro fator importante, gente, a vacina preponderante lá nos Estados Unidos é a Pfizer, né? A Pfizer, a Moderna, são vacinas com alta eficiência, né? Com alta cobertura vacinal, não, mas com alta eficiência em termos de proteção imune. Não é o caso aqui do Brasil, onde a gente tem a Coronavac, mais ou menos 50 e poucos por cento, a AstraZeneca, mais ou menos 60 e poucos por cento. Então, nós temos que ter um número populacional muito maior de vacinados para que essa cobertura, então, seja protetiva para as pessoas não vacinadas, né? Então, isso é um fator super importante, por isso a gente precisa aí caminhar um pouco mais, ter uma população com segunda dose, né, ali passando pelo menos de uns 60%, né, 50%, 60%, e a gente está muito longe disso, né, a gente, enfim, o quê? 15%, acho, segunda dose, Isso, né? Uns 30%, acho que nem isso, né? é Então, gente, isso. assim, nós vamos ter que usar a máscara ainda durante bastante tempo. A gente precisa entender que a proteção é coletiva. A vacina é uma proteção coletiva, máscara é uma proteção coletiva que a gente precisa levar para frente. E até mesmo lá nos Estados Unidos, né, quando o CDC lá deu essa ordem, aí várias infectologistas, vários pesquisadores lá também foram meio que contra isso, porque lá foi uma reação mais assim, mais para incentivar a população a tomar vacina, mas mesmo assim é um risco Exato. grande, né? Exatamente, tem essa questão também, né, do incentivo à vacinação, que é Sim, bem válido, né, eles têm, aí, só que eles têm cidades e cidades, né, gente, tem sim. cidades, por exemplo, já com cobertura de 90 e tantos por cento, né, 90 e tantos por cento da Uhum. cidade já vacinou, as crianças de 12 a 15 anos já estão vacinando, né, agora tem outras cidades lá que estão assim, 30, 40%, aí existe esse risco, né, e nós E aqui vai dá demorar um longe, pouco ainda. bastante. Não, e também a questão da que mesmo com a vacina, a gente não sabe que mesmo que a pessoa está vacinada, que não vai desenvolver nenhum quadro, mesmo sintomática, ela pode ainda transmitir. Ainda não se tem um estudo muito claro sobre isso, principalmente das vacinas que a gente tem hoje em dia. Isso, a gente tem visto que lá nos Estados Unidos e em Israel, né, que são países aí, até na própria Inglaterra, né, no Reino Unido, a gente vê que a taxa de transmissão nas populações vacinadas, ela é muito menor, né, ela tá, sim, diminuída, mas é importante, gente, vocês entenderem que nesses países, a vacina, ela é uma vacina com uma eficiência maior do que as que a gente tem no Brasil, né? Então a gente não pode fazer comparações diretas a respeito disso. O que a gente sabe sim é que a pessoa vacinada ela ainda tem chance de Uhum. transmitir. Então ela não é assim, vacinei, agora tá tudo bem, posso sair para jantar, posso fazer acontecer. Não, tem que continuar se cuidando e seguindo aquelas regras ali que eu sei que tá todo mundo cansado, né, por um bom tempo ainda, gente. Por favor, vocês têm que pensar sempre na questão do coletivo. A gente toma a vacina para proteger o coletivo. A gente usa máscara para proteger o coletivo. Perfeito. Um estudo bacana para vocês acompanharem é o estudo de Serrana, que foi feito lá, né, que vacinou quase, depois de 75% da população vacinada com a Coronavac,
teve um controle da pandemia. Mas, assim, é uma situação atípica, porque lá foi vacinado de uma vez, então foi rápido a vacinação. Lá conseguiu segurar por conta da rapidez. O Brasil, como um todo, está muito devagar, então a gente não vai conseguir segurar a pandemia com a vacina. Então tem que É ter bem isso. bastante situação quanto a isso. Mel, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que é isso, gente. Assim, ó, lembrar sempre de se proteger e, assim, saber que a máscara não é o nosso único fator de proteção, né? Não adianta a gente colocar uma máscara e ir para um escritório fechado, manter janela fechada, ficar lá falando, ou então sai dali e vai para um restaurante com várias e várias pessoas. Então, continuar mantendo esses cuidados e como eu disse, eu sei que está todo mundo cansado, mas assim, ó, quanto mais as pessoas se ajudarem, mais rápido o vírus vai embora e a pandemia se controla. Quanto mais a gente não segue essas orientações, né? Quanto mais a gente reluta em seguir essas medidas de prevenção, de mitigação, mais a gente arrasta a pandemia. Então, para quem quer se livrar, o ideal é seguir tudo bem direitinho, né? Aí quando a gente chegar lá numa população, né, praticamente toda vacinada na nossa cidade, a gente pode aí relaxar um pouco mais. Sim. Então, lembrando, pessoal, tomou vacina, 2 doses, ou já pegou a Covid, independente, continua usando máscara, que a gente não está como relaxar.